Bom, hoje eu gostaria de iniciar, então, antes de nós entrarmos no tema, que é o capítulo 7 de Fonte Viva, do livro psicografado pelo Chico Xavier. O capítulo 7 fala sobre os frutos, e o capítulo tem o nome de Pelos Frutos. Antes de iniciarmos neste capítulo, eu gostaria de pedir, então, para que a gente visualizasse uma história com ele, que fala sobre um homem chamado Rubem. E ele possuía um terreno bem grande e ele tinha muitas árvores frutíferas, mas, em particular, tinha uma árvore que ficava bem no meio do terreno e ela era muito frondosa, muito bonita, com as folhas bem verdes. Mas Rubem não entendia o porquê que essa árvore dava frutos amargos. E ele então começa a trabalhar no seu terreno, em volta dessa árvore, para que ela mudasse, né, o sabor desse fruto. E ele então começa a aguar a árvore com mais frequência, ele poda os seus galhos, ele coloca alguns nutrientes a mais naquele solo para tentar então mudar esses frutos, né, que davam amargos. Na verdade, ele pensou em todos os aspectos que ele poderia e que ele tratava das outras árvores, mas essa árvore não mudava. E aí, quando ele então foi buscar ajuda para saber o porquê que aquela árvore não dava frutos doces e o que ele poderia fazer, se ele poderia fazer algo para mudar essa realidade, então o sábio da região falou assim: olha, você jogou algumas coisas no solo, como você disse, mas você não realmente tratou e limpou o solo. Porque não importa o que você faça por fora, na aparência da árvore, você precisa tratar onde a raiz está, o solo. Mas você precisa cavucar o solo, você precisa tirar algumas coisas que tem ali embaixo, colocar um solo mais vivo, mais nutrido, e aí sim, talvez, quem sabe, isso vai ajudar a árvore a dar frutos mais doces. Foi então que ele começou esse trabalho de cuidar do solo, não, claro, relegando as outras atitudes com relação à poda, à rega e todas os outros cuidados, mas em particular com o solo. Bom, depois de muitos e muitos anos persistindo, ele consegue então perceber a diferença nos frutos, que depois, com todo esse tempo, começa já a surtir alguns efeitos e ficarem mais doces. Mas não esquecemos essa história de Rubem. Eu peço a atenção de vocês para a gente falar um pouquinho sobre a grandeza de Deus. Tudo o que Deus criou, ele deixou, ele tem, né, tudo tem o seu DNA. E o DNA de Deus é abundante. Se nós observarmos, se nós pararmos para percebermos um pouco mais a natureza, os animais, o sol, as plantas, as florestas, tudo é muito abundante. E também o nosso corpo é muito abundante. Tudo tem o DNA de Deus. E, portanto, tudo muito próspero, muito rico. Certa vez, Haroldo Dutra Dias, um palestrante, ele falou assim, que é muito comum e é muito natural que a gente corte uma fruta, uma laranja ou uma maçã, e saiba quantas sementes essa fruta tem, esse fruto tem. Mas ninguém pode saber o quanto uma semente pode gerar de frutos. E isso é verdade. Ninguém tem como saber quanto uma semente traz de prosperidade para aquele fruto, né? Para aquela árvore. Quanto vai gerar. Mas hoje em dia, com a ciência, eles fazem algumas predis... Eles têm alguns cálculos, eles conseguem investigar um pouquinho mais através da genética das plantas para terem uma ideia de quanto cada semente pode gerar de fruto, né? Uma única semente. E aí, quando nós vemos a semente da melancia, ela demora de 4 a 10 dias para germinar. Germinar é quando ele começa a soltar
dá aquela raizinha, aquele brotinho. E aí demora de 6 a 12 meses para dar o fruto. E essa única semente pode, de acordo com todas a qualidade do solo, água, o clima, ela pode gerar de 2 a 4 frutos. Uma única semente. Veja, não é que a ciência fala isso vai acontecer, mas ela tem potencial para que aconteça, tá? Pode ser que você plante e dê mais, pode ser que você plante e dê menos, mas existe um potencial latente naquela semente. Já a semente de mamão, uma única sementinha de mamão, ela demora de 10 a 30 dias para começar a germinar. E depois dessa germinação, se você plantar, ele demora de 6 a 12 meses para gerar de 30 a 150 frutas num ano. E se for bem cuidada, essa árvore ela pode manter-se dando frutas por 5 anos. Já a jabuticaba, que também é uma fruta bem pequena, ela demora já de 40 a 60 dias para começar a germinar e pode levar de 6 a 15 anos para começar a dar fruto. Demora um pouco mais. E essa árvore, ela pode permanecer em condições adequadas a dar fruto por décadas e até centenas de anos, porque tem algumas árvores já relatadas que são centenárias e ainda continuam dando frutos. Então, a gente percebe que dentro da horticultura, você consegue trabalhar para que esses alimentos, né, para que essas frutas, essas sementes, elas vinguem, elas se multipliquem e consigam dar frutos abundantes na natureza. E não é por acaso que Jesus explica a parábola do semeador. Ele fala, quando Jesus falou dessa parábola, ele estava mostrando para os discípulos que aquela multidão, aquelas pessoas todas que os acompanhavam no decorrer das suas pregações, muitos daqueles corações, eles não tinham um solo fértil. E aí, então, os discípulos começaram a ouvir a parábola do semeador, que diz que o semeador saiu a semear e jogou as sementes em diferentes solos. Existe o solo, que é a beira do caminho. E nesse solo, a semente ficava na superfície. Então, ela não dava frutos, ela não vingou. E quando a gente pensa nisso e faz uma relação com a nossa vida e com as pessoas, os corações daquela época e até hoje, nós pensamos assim: que solo é esse? São pessoas que recebem o conhecimento, são pessoas que recebem a informação, mas elas não absorvem, elas estão distraídas, elas não percebem o valor daquela informação, daquele conhecimento. Então, passa. Nos dias de hoje, nós chamaríamos essas pessoas de alienadas. Elas, elas estão distraídas, elas não percebem. E existe, então, o solo rochoso. Esse solo, ele recebe aquela semente, assim como os corações, eles recebem essas sementes. Eles estão animados até para ter esse conhecimento. E eles se motivam a colocar esse conhecimento em prática. Mas, com o tempo, eles desanimam. São os procrastinadores, diríamos, nesse aspecto do conhecimento. Porque você está motivado, as pessoas estão motivadas, mas com o tempo, aquela raiz não se formou muito bem. Então, eles se distanciam, eles perdem a motivação. De acordo com as diversidades, eles perdem a fé. Existe também o solo espinhoso, e este solo é aquele que recebe a semente, mas ele está muito emaranhado, ele recebe a semente, mas ele, ao mesmo tempo, ele está preocupado com outras coisas, não está envolvido naquele processo. Então, são pessoas que recebem, mas que as distrações materiais, as ansiedades no cotidiano dispersam a sua atenção. E essas pessoas normalmente são
Esses corações são aqueles corações que têm dificuldades até de relacionamento. São pessoas que estão feridas, pessoas que acabam machucando porque elas estão machucadas, né? Então, esse solo não está muito fértil. E existe, claro, o solo bom. O solo bom é esse solo que ele está esperando a semente. Ele está vívido, ele está ali só na expectativa, porque ele vai dar muitos frutos, ele vai ajudar essa semente a germinar, ele vai fortalecer essas raízes, ele vai nutrir essa semente. E essas pessoas são as pessoas que estão com as suas mentes abertas, elas estão atentas, elas estão com as antenas ligadas, né? Se nós podemos fazer essa referência com relação aos corações. São pessoas que estão aguardando, que são pessoas que recebem essa semente e frutificam. Quando a gente fala de semente, e todos nós somos sementes e temos as sementes em nossas mãos, nós somos, as nossas ações representam essas sementes, né? Nós temos a oportunidade de espalhar as sementes. Quais são as nossas ações? Mas, antes da semente e junto da semente, existe algo muito importante, que é o solo. E o solo, nessa metáfora que nós estamos fazendo com a árvore, com as sementes, representa a nossa mente. Então, quando nós temos uma mente aberta, uma mente que está atenta, que quer conhecer, mas que, acima de tudo, quer colocar em prática, ela recebe essas sementes e ela transforma todo esse conhecimento em ação. E aí também no Evangelho diz, né, que a sabedoria é você receber o conhecimento e praticar. Porque o conhecimento que você recebe e não pratica não gera frutos. Então, quando nós pensamos nessa parábola de Jesus, em tudo isso que ele vem ensinar, e nessa parábola nós estamos fazendo uma relação com a nossa vida, com os nossos corações e as nossas ações diárias, mas podemos levar essa referência para muitas outras áreas. Mas nós sabemos que quando Jesus ensinou essa parábola, aqueles corações, ele via que tinha pessoas que ouviam, mas que estavam ali o seguindo, mas não iam dar frutos, né? E até mesmo ali entre os discípulos, tinha alguns corações ainda dispersos. Bem, e algo muito importante que a gente pode relatar falando da semente é o tempo da germinação. O que é a germinação? É quando a semente foi plantada e ela começa então a trazer esses brotinhos. Um broto, ele vai se enraizando, ele vai crescendo para baixo, se fortalecendo através da terra. E o outro broto, ele cresce para cima formando um caule. E aí, dependendo da planta, ela enraiza mais ou menos. E nós hoje temos condições e nutrientes para aumentar a qualidade das folhas, a qualidade das raízes, a qualidade do tronco, a qualidade dos frutos e a qualidade das flores, certo? Então, mas, a germinação é algo que acontece sem a nossa ação, sem nós não participamos deste momento da germinação, porque a germinação é a mão de Deus atuando. Quando você lança a semente, você tem um sonho, você tem uma expectativa, mas você não sabe se aquele solo está formado, se aquele solo está nutrido. Porém, essa germinação da semente depende de Deus. É algo milagroso, é algo fantástico, que é o tempo de Deus. E quando esse período, quando a gente lança uma semente e espera germinar, essa espera, o que nós podemos fazer nesse período de espera para que seja também algo importante para nós e nos ensine e nos forge como seres humanos? Nós podemos regar com a nossa fé, com a nossa esperança, com a nossa positividade, enchendo os nossos solos, a nossa mente, com essa projeção do bem no futuro, do bem no porvir. Sempre lembrando que essa germinação vai depender
de Deus, do tempo de Deus. E em Gálatas, capítulo 6, item 7, fala que existe um princípio divino que diz: não vos enganeis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem plantar, ele vai colher. Não importa se ele é alienado, se a mente estiver inconsciente, se a mente estiver consciente, se ele estiver com as ansiedades do dia a dia, ou se ele estiver sem, sem, sem querer, sem pensar, ele vai colher. Não existe ninguém que não tenha a semente e que não tenha esse solo fértil para receber. Depende de nós, depende de como nós mantemos esse solo para florescer. Mas a semente sempre vai germinar. Agora, qual o tipo de semente que nós estamos plantando, né? E aí você pode me perguntar, poxa, mas na minha vida, hoje, ou em algum momento, eu não acho que eu plantei o que eu estou colhendo. Não acho que eu plantei, eu escolhi isso, eu escolhi essa semente. E aí a pergunta é, será que Deus erra? Será que Deus, ele escreveu e ele tem isso de que eles, tudo que você plantar, você colhe, ele vai abrir algumas exceções? Ou ele vai se equivocar? A conta nunca chega na mesa errada, né? Tudo que precisa ser, né? As nossas escolhas sempre terão consequências. Estejamos nós atentos às nossas escolhas ou não. Elas sempre terão consequências. E aí é que a gente precisa refletir se estas sementes que nós estamos plantando, quando nós estamos colhendo algo que nós não estamos contentes, alegres, nós precisamos revisitar o nosso solo e as nossas sementes para ver onde é que nós podemos alterar essas sementes. Quais ações nós precisamos mudar em nós para termos um resultado diferente? E o quanto o nosso solo está aberto e vívido para receber, né, essa semente, esses nossos desejos, o que a gente quer realizar para que a gente possa também receber esse fruto, né, do que a gente está plantando. E aí tem uma passagem em João que diz assim: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesma não pode dar frutos, se não estiver na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, nessa passagem, vem falando que assim, existe a árvore. Quando a gente arranca um galho da árvore, esse galho não volta a crescer fora da árvore. Ele precisa estar enraizado, ele precisa estar junto da árvore. E Jesus fala isso, que se nós estivermos nele, nós cresceremos, nós daremos frutos. E quais são esses frutos? De que frutos Jesus está falando? Jesus fala dos frutos da benevolência, do amor, da bondade, da benignidade, da paz, da tolerância, da fidelidade, da mansidão. Todos esses frutos são frutos que a boa árvore dá. E quando as árvores não dão frutos na época de Jesus, eles cortavam e faziam fogueiras com o tronco. Então, mostrando também que tudo é reaproveitado, né? A gente pode reaproveitar, nem que seja para aprendermos com os nossos atos que nós não devemos cometer aquele mesmo equívoco. Então, que a gente tenha essa ideia de que quando a gente anda, quando a gente pensa, quando a gente mantém os nossos pensamentos, as nossas sementes baseadas nesses frutos de Jesus, nós nos manteremos sempre dando frutos. Porque muitas vezes nós vemos uma árvore como o Rúben,
Ele tinha uma árvore frondosa, com as flores, com as folhas bonitas, mas ela dava um fruto amargo. Porque muitas vezes existe a aparência, mas a árvore mesmo que dá frutos, essa não tem como. São as ações, são os comportamentos. Nós vamos saber disso com o tempo. Então, as pessoas, ou nós, podemos até mantermos as aparências em alguns momentos ou por algum tempo, mas os frutos vão aparecer, sempre aparecem. E os frutos sempre são de acordo com as nossas sementes, não tem como fugir. Então, se a minha semente for de raiva, o meu fruto vai ser de raiva. Se a minha semente for de mentira, o meu fruto vai ser de mentira. Se a minha semente for de bondade, o meu fruto vai ser de bondade. Sempre a consequência, sempre. E o mais importante é que a gente mantenha a nossa vibração, o nosso pensamento, o nosso solo, nossa mente aberta para a verdade de Jesus, que Ele é o nosso modelo, o nosso guia. E que se nós quisermos manter nos mantermos frutíferos, nós precisamos nos manter presos a essa árvore, a árvore de Jesus. E o que Emmanuel quer dizer nesse capítulo 7? Pelos frutos. É exatamente isso. Que não é pela beleza da folha, não é pelo aroma da flor, não é pela vistosidade do tronco, pela cor do tronco, pela beleza da frondosa, né, da árvore que é frondosa, não é por nada disso. São os frutos. Se os frutos são bons, a árvore é boa. Se os frutos são maus, a árvore é má. Simples assim. Então, se você tiver a oportunidade de ler esse capítulo de Emmanuel, é bem curtinho, mas é bem interessante, porque às vezes nós nos apegamos a coisas que não são importantes e deixamos de frutificar ou de semear o que é importante. Então, a reflexão da noite de hoje é exatamente para percebermos a nossa semente e o nosso solo. Tá bem? Muito obrigada pela atenção. E eu convido, então, todo mundo para mais uma prece e uma vibração para todos nós. Agradecemos, amado Mestre Jesus, por este momento onde reunidos estamos diante de Ti, do Seu Evangelho, dos Teus ensinamentos e do Seu amor. Senhor amado Mestre Jesus, que possamos, a origem de Ti, todos esses ensinamentos e exemplos, que possamos manter nossas mentes voltadas para Ti, com o nosso coração harmonioso e em paz. Amado Mestre Jesus, nós lhe pedimos que cuide de cada um de nós, dos nossos familiares, dos nossos lares, das nossas famílias, dos nossos amigos, dos nossos bairros. Pedimos, Senhor, que proteja o nosso caminho de ida e de volta. Esteja conosco de dia e de noite. E que possamos, Senhor, estar em comunhão contigo. Sempre nos perguntando o que faria Jesus se estivesse em meu lugar. Talvez assim possamos nos aproximar ainda mais dos teus ensinamentos e dos seus exemplos. Agradecemos por todas as pessoas que já passaram e passam e que ainda entrarão em nossas vidas. E agradecemos por todos os frutos que nós já colhemos e por todas as sementes que ainda temos. Agradecemos, Senhor, por este planeta abundante e próspero, por esta natureza que nos rodeia. Agradecemos, Senhor, pelo alimento em nossa mesa, pelo conforto da nossa casa e do nosso lar. Agradecemos, Senhor, pelo Evangelho em nossas vidas. E que o teu amor, a tua paz, esteja conosco, hoje e sempre. Assim seja.